Agora a questão 36. Um objeto de massa m está em movimento circular, deslizando sobre o plano inclinado. O objeto está preso em uma das extremidades de uma corda de comprimento L, cuja massa e elasticidade são desprezíveis. A outra extremidade da corda está fixada na superfície de um plano inclinado conforme indicado na figura a seguir. O plano inclinado faz um ângulo θ de 30 graus em relação ao plano horizontal. Considerando g a aceleração da gravidade e μ igual a 1 sobre π raiz de 3, o coeficiente de atrito cinético entre a superfície do plano inclinado e o objeto, assinale a alternativa correta para a variação da energia cinética do objeto em módulo ao se mover do ponto P, cuja velocidade em módulo é Vp, ao ponto Q, onde a sua velocidade tem módulo Vq. Na resolução desse problema, considere seno de 30 igual a 1 sobre 2 e cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2. Letra A, mgl, B, 1 meio de mgl, C, 2 terços de mgl, D, 3 meios de mgl e E, 2 mgl. A resolução da questão 36, onde nós temos um plano inclinado e uma partícula executando um movimento circular, né, numa semicircunferência nesse plano. Diz que o plano ele tem uma inclinação de 30 graus, a gravidade é 10, o coeficiente de atrito entre o plano e o corpo, né, é 1 sobre π raiz de 3, e ele quer saber a variação da energia cinética entre o ponto P e o ponto Q, lembrando que o ponto P é o ponto mais baixo, o ponto Q é o ponto mais alto, né? E existe um fio de comprimento L. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o trabalho é a variação da energia cinética. O que nós queremos é só isso aqui, ó, a variação da energia cinética. Então basta a gente entender que trabalhos a gente vai ter que fazer o cálculo para poder resolver a questão. O primeiro trabalho, senhores, é o trabalho da força-peso, para ele poder subir o plano. Reparem que o ponto P ele está aqui e o ponto Q está aqui. Então a gente vai precisar calcular esse trabalho. Bom, eu já sei que de P a Q, senhores, como o movimento é circular e o tamanho do fio é L, então esse comprimento é 2L, já que o centro está aqui, né? Bom, nós precisamos calcular a altura que ele sobe, que é esse pedaço aqui, ó. Vou chamar de H, né? Aqui o ângulo é de 30 graus, então já deu para perceber que nós podemos calcular facilmente usando a função seno. Seno de 30 é igual a H sobre 2L. Como seno de 30 é igual a meio, senhores, eu já vou poder cortar esse 2 com esse 2, logo H é igual a L. Então essa é a altura que ele sobe, né? Até porque o primeiro trabalho, senhores, é justamente o trabalho da força-peso, que é mgh, não é isso? Nesse caso, o trabalho do peso será igual a mgl. Eu já vou deixar aqui guardado isso, né? Depois a gente tem, logicamente, né, o trabalho da força de atrito, não é isso? Nós vamos ter que calcular esse trabalho para ele poder subir o plano, né? Lembrando, senhores, que esse trabalho, lógico, né, tanto o trabalho do peso que está subindo, né, quanto o trabalho da FAT serão trabalhos negativos, né? Então, eu agora vou calcular o trabalho da força de atrito. Nesse caso, o trabalho da força de atrito, senhores, é força de atrito vezes a distância percorrida, né? Nós temos que tomar cuidado com a força de atrito, que é o coeficiente de atrito vezes a normal. Só que no plano inclinado, a normal é mg cosseno, no caso cosseno de 30, vezes a distância. A distância, senhores, é uma semicircunferência. Uma circunferência inteira é 2πr, né? Meia circunferência é 2π, é πr somente, né? Então vai ser π vezes o raio. O raio é o L,
que é o tamanho do fio. Então vai ficar πL, né? Agora acho que já deu para perceber o que vai acontecer, né? O trabalho da FAT, meus amigos, será igual ao coeficiente de atrito, vai ser 1 sobre π raiz de 3 vezes a massa, que é m, vezes g, cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, vezes πL. Então, a gente ficou agora com uma festa, né? Podemos cortar o raiz de 3, um π com π. Logo, o trabalho da FAT, amigos, é igual a mgl sobre 2. Então, acabamos de calcular o trabalho da FAT. Como tanto o peso quanto a FAT estarão contrárias ao sentido do movimento, então o trabalho total aqui, ó, será um trabalho com certeza negativo, mas com a soma dos dois trabalhos, ou seja, mgl mais mgl sobre 2 é a variação da energia cinética entre P e Q, correto? Ah, Douglas, mas esse trabalho vai dar um valor negativo. Sim, dará um valor negativo. Em módulo, né, a variação da energia cinética, senhores, vai ser igual à soma desses dois caras, que no caso é 3 meios de mgl, né? Essa é a variação da energia cinética, né? E aí, senhores, o nosso gabarito, amigos, é a letra mais, lógico, né? A mais próxima é a letra D de Douglinhas. Uou! Um grande abraço, senhores, e até a próxima.